dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, um dia de vitórias, de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Tudo que a Bíblia relatou está acontecendo. Jesus falou sobre os sinais há mais de 2000 anos e muitos continuam a duvidar. Hoje nós vamos falar a respeito desse tema, um tema que mexe com as pessoas. Elas ficam impactadas ao ouvirem a mensagem, mas demoram demais para tomar decisões que podem salvar a vida deles e também toda a família. Os sinais estão acontecendo. Vemos tudo a cada dia. Guerras, fome, doenças, o amor se esfriando. Os sinais do fim dos tempos descrevem acontecimentos que vão culminar na segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja. E as pessoas estão paralisadas, em cima do muro, quietas e sem reação. Amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal Demais, antes de continuar com o tema de hoje, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo, comentar e se inscrever em nossos canais. Faça parte do nosso canal, e que Deus vos abençoe. A Bíblia nos revela vários sinais que indicam que o fim dos tempos está próximo. Muitos desses sinais já se manifestam hoje. E vejam quais são. Guerras. Jesus afirma em Mateus, no seu capítulo 24, no versículo 7, que nos últimos tempos, antes do fim, nações entrarão em desacordo. Atualmente, vemos como existem vários conflitos armados entre nações. Os falsos mestres e falsos cristos, muitos se levantarão anunciando que são Jesus e, na verdade, conseguirão enganar muitas pessoas. Isso já acontece nos nossos dias. Não devemos acreditar em ninguém que diz ser Jesus. Quando Jesus vier, todos verão a sua glória. Também devemos tomar cuidado com quem diz ser profeta. Se um profeta contradiz a Bíblia ou tenta desviar do evangelho verdadeiro, é um falso profeta vindo para enganar. Quando Jesus voltar, virá com grande glória e esplendor, e ninguém poderá negar que Ele é o Senhor. O abandono da fé. No livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 4, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz que algumas pessoas abandonariam a fé porque seguiriam os ensinamentos dos espíritos malignos e enganadores. E por isso devemos nos manter firmes no que a Bíblia ensina. Desastres naturais e a fome. Outro sinal que o fim está próximo são as catástrofes, como vemos em Mateus 24 e no versículo 7, onde fala das enchentes, das secas, dos incêndios, dos tsunamis, dos terremotos, que são muito comuns em nossos dias, assim como a fome para muitas pessoas. A má conduta do ser humano. Vemos em Mateus, no seu capítulo 24, nos versículos 12, e também no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 13, nos versículos 2 e 3, e nos últimos dias, o comportamento mau do ser humano vai piorar. É possível ver hoje em dia que a maldade das pessoas parece estar se agravando. A natureza humana não vai melhorar com o tempo, vai piorar. A maldade vai aumentar e muitos ficarão sem amor, mas ainda há esperança. A maldade não vai vencer. O esforço pela paz e a segurança. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, no versículo 3, afirma que haverá um falso sentimento de paz e segurança. Hoje em dia, muitos países se juntam tentando garantir a paz, o que indica que o fim está iminente. A morte dos cristãos. No fim dos tempos, muitas pessoas perderão a sua vida por anunciarem a fé, como é possível ver em Mateus, no seu capítulo 24, nos versículos 9 e 10. Este é outro sinal que já se verifica atualmente em muitos países. Os cristãos são discriminados, presos, torturados e mortos. A mensagem de Jesus gera desconforto e a perseguição não vai acabar até Jesus voltar. Mas no fim dos tempos, quem se manter fiel será grandemente recompensado. E por fim, a pregação do Evangelho. A Bíblia nos diz que o fim virá quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Isso nós encontramos no livro de Mateus, no seu capítulo 24, no versículo 14. As boas novas do Evangelho têm sido anunciadas em todos os continentes, mas ainda há muitas pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Deus e o sacrifício de Jesus. A perseguição não consegue impedir. O Evangelho está sendo pregado em cada continente, em cada país, e cada vez mais é maior o número de pessoas que estão se adaptando
apontando a Jesus Cristo. Quanto mais o Evangelho é proclamado, mais próximo fica a vinda de Jesus. Para que você tire as suas próprias conclusões sobre a verdade pregada há mais de 2000 anos, vou passar alguns dados que muitos desconhecem. As grandes emissoras, a grande mídia, jamais vai anunciar ou colocar em evidência. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 264 milhões de pessoas no mundo lidam com a ansiedade. Também, de acordo com a OMS, número que corresponde a 3,6% da população mundial e representa um aumento de 15% em comparação a 2005. Esse número pode ter aumentado ainda mais por causa da pandemia do Covid-19, que desencadeou um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. E de acordo com o relatório da ONU, divulgado em julho de 2021, a fome atinge cerca de 811 milhões de pessoas no mundo, um aumento de cerca de 161 milhões em relação a 2019, especialmente nos países mais atingidos pela crise sanitária e econômica. Além da parcela da população que sofre com a fome, outras cerca de 2 bilhões e 300 mil pessoas no mundo, 29,3%, estavam em insegurança alimentar moderada ou grave em 2021. Já a Organização Internacional do Trabalho, conhecida pela sigla OIT, divulgou um número estimado de pessoas desempregadas no mundo, 190 milhões de pessoas, e deve aumentar este ano para 195 milhões, segundo estatísticas, um aumento de cerca de 2,5 milhões em relação a 2020. A crise econômica global são um dos principais fatores que afetam o mercado de trabalho em todo o planeta. E já o número estimado de desempregados no Brasil é de cerca de 13 milhões. Segundo a OIT, este número representa uma taxa de desemprego de 15%, a maior da série histórica iniciada em 2012. O Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego no mundo, atrás apenas da África do Sul, da Grécia e da Espanha. A temporada de furacões do ano passado terminou em 30 de novembro de 2022 e foram 14 tempestades com ventos de pelo menos 63 km por hora e desse total, 8 se tornaram furacões com ventos acima de 119 km por hora. De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, foram registrados 5 terremotos no Brasil e no mundo entre 2 a 17 de junho de 2022. O maior evento teve magnitude 5,4 na escala Richter e ocorreu no norte do Chile em 3 de junho. Não há uma fonte única que informe quantos vulcões, maremotos ou tsunamis foram registrados no mundo em 2022, mas é possível obter algumas estimativas a partir de diferentes sites. Por exemplo, segundo o site Volcano Discovery, houve 67 erupções vulcânicas em 2022, sendo que 37 delas ainda estão ativas. Segundo o site Earthquake, houve 1.336 terremotos de magnitude 5 ou maior em 2022, sendo que alguns deles podem ter causado maremotos ou tsunamis. Já o site Tsunami Database informa que 4 tsunamis foram confirmados em 2022, sendo que o mais destrutivo foi o que atingiu a Indonésia em 15 de outubro, matando mais de 2.000 pessoas. Estes números podem variar conforme fontes e critérios utilizados para definir e registrar cada evento natural. Nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. É o que encontramos no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 3 e nos versículos de 1 a 5. Ninguém sabe exatamente quando será o fim do mundo, mas podemos saber quanto está perto. Você que está em cima do muro, desça rapidamente e procure a salvação
sua e de sua família. Pare de se enganar com falsas promessas e fantasias. Ainda existe tempo. A porta continua aberta, mas está se fechando. Procure entrar o mais rápido possível. Espero que essa mensagem tenha te mostrado como é importante aceitar a Jesus como Salvador e caminhar com Deus. Como é importante obedecer para ser prontamente atendidos por Deus. Não perder o foco e ainda estarmos motivados a viver uma vida feliz e compreensível. Espero ter te ajudado de alguma forma. E se você gostou, deixe seu like para incentivar e ajudar o canal. Agora, eu quero junto com você fazer uma oração. Amado Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós temos visto, Senhor, os teus sinais. Visto que tudo aquilo que o Senhor falou há mais de 2000 anos está acontecendo. Temos visto, Senhor, e assistido a cada dia o amor se esfriando, pais se levantando contra filhos, filhos contra os pais. Pedimos a Deus a tua intervenção. Queremos, ó Deus, estar no seu caminho. E enquanto nós aqui estivermos, que seja cumprido, Senhor, a tua promessa, que diz que aqueles que te buscam, que andam contigo, comerão o melhor dessa terra. E que seja desta forma, Senhor. Eu te agradeço, porque eu confio em ti e tenho a certeza da vitória. Meu irmão, seja você abençoado. Tenha você um bom dia. E fique com a paz do Senhor. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.